Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui pela Câmara Municipal da Milhada. É um grande prazer para mim poder estar aqui. Mais tarde vocês vão perceber porquê, que tem um duplo significado. Primeiro porque venho aqui para falar de um tema que me agrada e depois por outra questão pessoal que também me faz sentir muito prazer em estar aqui convosco nesta tarde. Eu vou falar sobre atividade física na escola e na adolescência, como já perceberam ali pelo título da comunicação, dizendo que eu fui professor de Educação Física antes de começar a fazer a carreira académica, o que significa que tenho um laço muito próximo com a escola e mesmo agora, como professor universitário, ainda continuo a manter um laço estreito com a escola, na medida em que sou orientador de estágio, o que me faz estar próximo dos professores de Educação Física, que eles são, na verdade, os meus colegas. Vamos falar então da atividade física no contexto da escola, principalmente nas idades da adolescência, e nós temos sempre que começar por este quadro epidemiológico, que eu creio que é do conhecimento geral de todos. Apesar de todos saberem que a atividade física é importante, pelo impacto que ela tem na saúde, quer a saúde física, quer a saúde mental, no entanto, aquilo que nós temos vindo a assistir nos vários estudos epidemiológicos é que grande parte da população infanto-juvenil, a população de maneira geral, mas agora vamos centrar o discurso na população infanto-juvenil, não praticam atividade física suficiente. Estimativas dizem que cerca de 80% dos adolescentes não praticam atividade física recomendada. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças e adolescentes pratiquem sensivelmente 1 hora diária de atividade física, em média. O que significa que, se tivermos a analisar esses dados estatísticos, ficamos admirados porque cerca de 80% das crianças não cumprem estas recomendações de atividade física. Se nós estivéssemos a analisar aqueles dados da Organização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde baseia-se em artigos que são feitos, então é importante sempre irmos à fonte. Este artigo é interessante porque mostra-nos qual é a prevalência das crianças que não praticam o suficiente e nós, de facto, confirmamos aqueles dados porque mostram-nos que os tais 80% que eu disse há pouco tempo não praticam atividade física suficiente. No entanto, se tivermos a ver agora o contrário, qual é a percentagem de crianças que praticam atividade física num estudo diferente, para ver se de facto os resultados são consistentes, nós acabamos por verificar sensivelmente o mesmo, que só mais ou menos 20% das crianças e adolescentes praticam atividade física suficiente. O que significa que então nós estamos diante aqui de um problema epidemiológico, podemos assim dizer. Uma vez que nós, quando analisamos a atividade física e o tempo passado em comportamento sedentário, nós fazemos uma separação porque são, de facto, conceitos diferentes, nós chamamos construtos diferentes, uma vez que a atividade física e o comportamento sedentário não são um contínuo como nós pensávamos antigamente. Basicamente é dizer que não há ponto neutro, ou eu pratico atividade física e tenho ganhos em termos de saúde, ou eu não pratico e passo muito tempo em comportamento sedentário, aquele em que vocês estão, e agora eu sou o único que estou em atividade física, com exceção também das pessoas que estão lá atrás, agora brincando um pouco convosco, não é? Quando nós passamos demasiado tempo neste comportamento sedentário, como estar sentado, então nós estamos a colocar a nossa saúde em risco. Nós estamos diante de um problema que nós consideramos ser um problema de educação. Porquê? Porque é possível mudar o comportamento. Se é possível mudar o comportamento, então isto é passível, através de algum tipo de ação, nós fazermos com que as pessoas que passam muito tempo em comportamento sedentário, elas consigam passar mais tempo em atividade física. Se nós estamos diante de um problema de educação porque o comportamento é passível de ser modificado, a questão a colocar-vos aqui é, na sociedade organizada como nós a temos e como nós a conhecemos, para além da família, naturalmente, qual é a melhor instituição que nós conhecemos para mudar comportamentos ou para tratar de questões de educação? Todos nós sabemos que é a escola. Eu trago aqui estas imagens, não sei se alguém consegue identificar, aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado esquerdo também temos a antiga Escola Preparatória de Oliveira do Bairro e temos ali do lado direito a Escola Secundária de Oliveira do Bairro, escolas que me são muito queridas porque eu cresci aqui nesta zona. Por isso é que eu disse que tem um duplo significado para mim, a de importância de estar aqui convosco, porque esta acaba por ser também um pouco a minha casa, a minha terra, e eu passei aqui pela Escola Secundária da Milhada e lembrei-me e evoquei bons momentos da infância e da adolescência, porque vinha aqui jogar voleibol, naturalmente vinha pela melhor escola, e eu sei que vocês vão discordar de mim, mas eu vinha representar a escola secundária de Oliveira do Bairro, é a ZOB, mas não vamos ter essa discussão agora, porque com certeza eu vou ganhar, mas o importante para nós aqui é centrarmos naquilo que é essencial e dizer que a escola, de facto, poderá dar um contributo para a mudança do comportamento.
Porquê a escola? Podíamos evocar aqui várias razões. Vamos passar apenas em 5 e depois vamos continuar, mas existem muitas razões para nós considerarmos a escola como a instituição de facto importante e que pode promover a mudança do comportamento. A primeira porque, é óbvia, todas as crianças, adolescentes e jovens obrigatoriamente passam virtualmente pela escola. Eu digo virtualmente na medida em que o ensino doméstico existe, mas sabemos que o número de crianças em ensino doméstico é residual, mas por lei as crianças têm de obrigatoriamente frequentar a escola. O que significa que se eu quero implementar alguma medida que tenha algum alcance nacional, passar pela escola é um sítio excelente, porque todas as pessoas acabam por passar pela escola. E eu acredito que, olhando aqui para esta plateia, se há algo que nos coloca, se há um denominador comum que nós todos temos, é o facto de todos ou estarmos na escola ou termos passado pela escola. Então a escola, de facto, tem um alcance nacional. Para além do facto das crianças todas estarem na escola nós encontramos os profissionais mais qualificados para educar as crianças. E no caso em particular, estamos a falar dos professores de educação física que estão científica e pedagogicamente habilitados para o exercício da sua função, que é o ensino das atividades físicas e desportivas. Então a escola também ganha importância por causa disso. Não só porque as crianças estão lá, mas porque as pessoas também que lá trabalham estão devidamente qualificadas para trabalhar e para contribuir para a mudança de comportamentos. As crianças, de facto, todas estão na escola têm os profissionais mais qualificados, mas teoricamente, as crianças podiam passar pouco tempo na escola. Não é o caso. A maneira como nós estamos organizados como sociedade faz com que as crianças passem muito tempo na escola. O que significa que a escola, então, pode exercer muito mais influência sobre os comportamentos das crianças e dos adolescentes por causa do tempo que lá passam. E porque as crianças e adolescentes frequentam a escola num período ótimo, que é aquele período onde nós adquirimos muitos dos comportamentos que depois irão permanecer ao longo da vida. Costumo brincar, dar sempre o mesmo exemplo, dizendo que alguém que começa a fumar aos 30 anos e decida deixar de fumar aos 45, naturalmente vai sentir muita dificuldade. É possível, existem vários casos, provavelmente vocês conhecem alguns, até na família, mas é possível. Alguém que fumou durante 15 anos. Alguém que começou a fumar aos 15 anos e fuma também 15 e tenta deixar aos 30, é muito mais difícil. Porquê? Porque começou numa idade onde a aquisição de comportamentos, em muitos casos, vão se consolidar de uma maneira diferente e depois é mais difícil mudá-los. O que significa que, então, a idade escolar é uma idade ótima para que haja a promoção da mudança comportamental. E depois, na escola, também nós temos a disciplina de educação física, que é obrigatória, faz parte do currículo, e todas as crianças têm esta disciplina, cujo objetivo passa pela promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, independentemente da concepção de educação física que possamos ter, mas sabemos que este é o grande objetivo da educação física, fazendo com que as crianças, quando um dia deixarem ter a obrigatoriedade de ter educação física, elas possam continuar a ter um estilo de vida ativo e saudável. Muita semelhança daquilo que todas as outras disciplinas que fazem parte do currículo também têm como objetivo. O papel da escola e o papel da educação física na promoção destes tais estilos de vida ativos e saudáveis é muito reconhecido, quer pela Organização Mundial de Saúde e muitas outras organizações nacionais e internacionais. Parece unânime, não é uma coisa que seja passível de nós iniciarmos aqui uma discussão, porque é muito claro que a escola, de facto, quando bem organizada, quando dinamiza as atividades da maneira certa, quando estimula as crianças da forma correta, ela pode promover mudanças comportamentais, fazendo com que as crianças pratiquem mais atividade física. No entanto, nós tivemos a analisar o contexto escolar e, volto a dizer, podíamos colocar aqui muito mais coisas, mas eu gostava de analisarmos aqui quatro aspectos, quatro tipos de atividades que a escola promove que, de facto, podem contribuir para aumentar os níveis de atividade física da população infanto-juvenil dos adolescentes. Comecemos, então, pela educação física. A primeira razão é óbvia, nós de certa forma já falámos, a educação física ela é oferecida nas escolas, é obrigatória, o que significa que todas as crianças têm de ter, mas para além disso, tem uma coisa muito boa, é que só ensina as atividades físicas e desportivas no contexto escolar, no contexto específico da educação física, pessoas que estão devidamente qualificadas. Podemos dizer que são os melhores. São as melhores pessoas que nós conhecemos no nosso contexto para o ensino daquelas atividades.
Outra coisa boa da educação física, de facto, é que ela, se entrar de forma correta nas idades mais baixas, ela vai contribuir para o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, aquelas atividades fundamentais. E isto, apesar de parecer de só menos importância, na verdade não é. É algo estrutural, é algo fundamental. Para percebermos melhor isso, eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que está, de certa forma, na mente de todos nós. Consideremos que uma criança começa a ter educação física somente no 5º ano de escolaridade, aos 10 anos sensivelmente. E nós temos aqui um rapaz e temos aqui uma rapariga e nós vamos entregar uma bola de futebol. Imaginem que é a primeira aula de futebol que o professor está a lecionar e o que vai acontecer no nosso contexto, sociologicamente falando, o rapaz naturalmente vai ter alguma facilidade para poder jogar com aquele objeto. Ele está muito familiarizado. A menina vai ter uma dificuldade que não há comparação sequer possível. A questão aqui a colocar é, por que razão a menina tem uma dificuldade exponencialmente maior que o rapaz? Será um problema genético? Não, sabemos que não é. O que acontece é que, de facto, os rapazes, por causa da nossa própria cultura, são estimulados desde cedo a pontapear. A menina não foi estimulada desde cedo a pontapear. O que significa que quando, com 10 anos, queremos ensinar uma atividade em que o pontapear é necessário para o sucesso, nós já enfrentamos aqui uma grande dificuldade. O que é que isto significa? Que as atividades físicas e desportivas ensinadas em contexto escolar, quanto mais cedo começarem, melhor. Porquê? Porque permite que todas as crianças, independentemente do sexo, possam adquirir estas habilidades motoras básicas fundamentais. E se assim for, quando no 5º ano o professor estiver a dar aula de educação física e estiver a ensinar o menino e a menina, não vai haver diferenças. Porque ambos foram estimulados a pontapear. Este é apenas um exemplo para vermos que, se a atividade física entrar mais tarde na vida do adolescente, muitas atividades ficam a partida comprometidas. O que significa que então é importante nós termos aqui uma visão, se calhar um bocadinho diferente. E a educação física, quando de facto entra mais cedo, e se entrar desde o ensino primário, desde o primeiro ciclo do ensino básico, naturalmente vai contribuir melhor para a consolidação e aprendizagem dessas habilidades básicas fundamentais que passam por agarrar, a pontapear, atirar e várias outras atividades que nós todos, na área das ciências do desporto, conhecemos. E é a única atividade que oferece a possibilidade dos alunos aprenderem várias atividades físicas e desportivas. Eu tenho 2 filhos e ambos jogam basquetebol. Uma coisa vos garanto, quando eles ontem estiveram no treino de basquetebol, eles só aprenderam uma modalidade, o basquetebol. Por mais que eu goste de basquetebol, é uma modalidade que eu também pratiquei, de rua, principalmente o 3x3, gosto muito, mas eu gostava que os meus filhos pudessem ter um repertório motor diversificado. Imaginem que eu mudo de casa e vou viver para um sítio onde, por acaso, não tem nenhuma placa de basquetebol. E as crianças daquela região gostam muito de futebol, e é um desporto comum. Se o meu filho só souber jogar basquetebol, à partida eu estou a comprometer muita da atividade física dele. Porquê? Porque nós, por norma, fazemos aquilo que nos sentimos competentes. Ninguém quer demonstrar incompetência. E quem trabalha com crianças percebe isso muito bem. Quando está a ensinar uma modalidade, se tiver um aluno que não sabe, a primeira coisa que ele vai dizer é não gosto. Mas ele, na verdade, ele nem sabe se gosta ou não. Ele não sabe e não quer se expor a uma situação em que vai demonstrar a sua incompetência. Então tende logo a afastar-se de praticar atividade. O que significa que na sociedade nós não conseguimos vislumbrar outra atividade a não ser a educação física, onde consegue ensinar uma panóplia de atividades físicas e desportivas, o que permite que as crianças possam ter um repertório motor diversificado e possam praticar várias atividades. Dou agora o meu exemplo próprio, faço sempre menção do professor César, na Escola Preparatória de Oliveira do Bairro, assim era o nome quando eu estudei naquela escola, pela forma como ele me marcou, o meu professor de Educação Física. Eu nunca pratiquei handball em nenhum clube, no entanto, se vocês me atirarem uma bola de handball, neste momento eu creio que consigo agarrar a bola, consigo fazer os gestos técnicos, se me convidassem para jogar, naturalmente sentir-me-ia confortável para jogar convosco. Provavelmente não seria o melhor, não sei, espero que ninguém me enviasse para a baliza, mas acho que ainda conseguia ter alguma destreza para jogar. Porquê? Aprendi na educação física. Se alguém me convidar para jogar vôlei, será o vôlei de praia, provavelmente,
sinto-me confortável para jogar, porque aprendi na educação física. Nunca pratiquei voleibol em nenhum clube. Mais tarde, depois, sim, fui jogar no desporto escolar, naquelas vezes em que eu vim aqui jogar a escola secundária da Amelhada, e naturalmente ganhávamos, não é? A ESOB, brincando agora um pouco convosco. Não, por acaso não, de vez em quando também perdíamos. Mas é dizer que a educação física foi importante para isso. Basquetebol, nunca pratiquei. Eu lembro-me de ter ido a uns treinos no Sangalhos, mas não foi significativo para provocar uma alteração na minha aprendizagem do basquetebol. Então, a educação física foi onde eu aprendi. E podia continuar em várias outras atividades físicas, outras modalidades, dizendo que, de facto, a educação física é a única atividade que nós temos na sociedade onde as crianças podem aprender um repertório de atividades físicas que depois pode ser fundamental para que elas permaneçam fisicamente ativas, porque, volto a dizer, nós, por norma, fazemos só aquilo que nos sentimos confortáveis, e eu só me sinto confortável fazendo aquilo que sei. E aí a educação física, então, ganha uma grande importância. Se estivermos agora a pensar na escola, mas considerando o desporto escolar, podemos dizer que, no contexto escolar, existe uma atividade que permite a especialização desportiva. Entre os vários objetivos do desporto escolar, esse é um deles também, em que há uma atividade, quando o desporto escolar é bem organizado, na lógica de treinos, na lógica da competição, nós conseguimos então compreender que vai contribuir precisamente para esta especialização desportiva, que de facto é aquilo que acabamos por colocar em cima das habilidades básicas fundamentais e depois as habilidades especializadas. Uma coisa boa do desporto escolar é que não tem custos. Provavelmente pessoas que estão aqui com mais de 40 anos, a minha idade, devem-se recordar que havia o tempo em que a prática desportiva era gratuita, não é? Hoje parece que o mundo mudou de tal maneira que, quando nós colocamos uma criança, até em alguns contextos, o futebol, que não nos passava pela cabeça que alguém pagasse para jogar futebol, mas hoje o meu filho mais velho chegou a praticar desporto, o futebol, num clube e tinha que pagar. O que significa que isto, então, é uma barreira para a entrada em muitas atividades, porque nem todas as pessoas têm esta capacidade financeira para pagar. O desporto escolar, de facto, é uma atividade oferecida em contexto escolar, acessível para todas as crianças, adolescentes e jovens que estão na escola e sem custo, o que significa que esta barreira, que em muitos casos é um grande entrave, a escola acaba por eliminar. Então, não há provavelmente outro local na sociedade que elimine uma barreira como a própria escola. E depois tem uma coisa que eu acho que muitos pais não aproveitam, é o facto de a criança já está na escola, já não há a necessidade depois de todo aquele apoio logístico que tem que ser feito, porque a criança já ali está. Basicamente, o pai só tem que levar de manhã e depois só tem que ir buscar no final do dia, ao contrário das outras atividades, que tem que obrigatoriamente levar a criança à escola de manhã, vai buscar a criança da escola, depois vai levar a atividade, depois vai buscar da atividade. Então, até no transtorno logístico, nós podemos ver que a escola acaba por minimizar muito daquilo que é a dificuldade dos pais, principalmente numa sociedade tão acelerada como a nossa. A escola está organizada de maneira que os alunos tenham as suas aulas e tenham também os intervalos, que podem ser maximizados. Uma escola bem organizada consegue potenciar os intervalos. Em algumas experiências, em alguns países, o que se faz, por exemplo, no ensino primário, no primeiro ciclo do ensino básico, a utilizar os intervalos pode ser de uma forma tão simples como pintar. Basta nós alterarmos o ambiente e, às vezes, simplesmente colocando um jogo da macaca ou um outro jogo qualquer, daqueles que todos nós já jogámos quando éramos pequeninos, nós conseguimos ver que há uma alteração do comportamento das crianças. E isto acontece fundamentalmente nos intervalos, que é quando as crianças estão numa atividade, no contexto escolar, mas em que elas podem escolher aquilo que querem fazer. Então, podemos dizer que os intervalos, e na maior parte das escolas, oferece condições espaciais para a prática de atividade física, e eu gosto muito daquilo que vocês falaram, porque, apesar de utilizarem o termo desporto, mas eu percebi que é sempre na lógica das atividades físicas e desportivas diversificadas, de maneira que haja um aumento do nível da prática de atividade física da população, não tanto do desporto em si como atividade competitiva, em que só um sai feliz porque ganha e todos os outros estão quase votados à infelicidade. Apesar de eu também gostar do desporto, mas eu gostei muito de todo o discurso que ouvi até aqui, porque a ideia é mesmo elevar os níveis de atividade física. E o intervalo, de facto, serve para isso. Oferece um tempo livre que, na escola organizada, não conhecido com mais nenhuma atividade. Aquele é o tempo de intervalo. O que acontece na sociedade é que, muitas vezes, nós até temos a atividade a decorrer num certo sítio, mas temos outra coisa paralelamente a decorrer e ficamos
com dificuldade para escolher. Imaginem, atividade física e o horário de atividade de música é em simultâneo. E a criança vai escolher o quê? Só pode escolher uma. O intervalo não está a ver mais nada em simultâneo, o que torna também o intervalo com características especiais para nós podermos aumentar os níveis de atividade física na escola. E é um espaço controlado, não é? Nas escolas, não vamos dizer que se calhar é o controle que satisfaça grande parte dos pais, mas nós podemos concluir aqui com alguma segurança que é um sítio que oferece condições de segurança para os pais, sabendo que as crianças estão ali. Muitas escolas têm até supervisão de algum funcionário para que elas possam praticar ali a sua atividade física, mais em termos de brincadeira aqui. O transporte ativo também eu creio que nós podemos destacar. Porquê? Se a escola é obrigatória, significa que todos os dias em que há aulas a criança tem de ir à escola. Se a criança tem de ir à escola, tem duas opções. Ou vai para a escola utilizando o transporte passivo, transporte motorizado, ou vai para a escola utilizando o transporte ativo. Então, se a criança que obrigatoriamente tem de ir para a escola o fizer através do desporto, do transporte ativo, então nós estamos a substituir um comportamento sedentário, porque ela, se não iria através de transporte passivo, estamos a substituir um comportamento sedentário por um comportamento de atividade física. Promove autonomia, naturalmente. Sabemos que se a criança viver numa região que oferece segurança aos pais, pode fazer os seus deslocamentos para a escola, e uma coisa boa é que a criança tem de ir todos os dias para a escola, o que significa que ela tem que fazer o percurso num sentido e depois no outro. Se nós começarmos a somar estes pequeninos tempos, imaginem que a criança está a uma distância de 15 minutos. A criança faz 15 minutos numa direção, num sentido, e faz mais 15 minutos noutro sentido. Só aí a criança acumulou 30 minutos, metade da atividade física que é recomendada. Só nisto, numa coisa aparentemente simples, a criança conseguiu cumprir metade do tempo recomendado de atividade física. Podíamos continuar aqui a falar, mas basicamente nós conseguimos ver a importância da escola. No entanto, a questão aqui que nós temos que, de alguma forma, tentar responder, estou mesmo aqui quase a terminar, é: e o que é que os estudos dizem? O que é que dizem os estudos sobre o papel da escola? Porque todos estamos aqui a assistir a esta preleção e eu estou a fazer aqui a apologia da escola, a defender a escola, que é muito boa para a promoção da prática de atividade física, que pode dar um contributo para aumentar os níveis de atividade física dos adolescentes, mas será que os estudos, a investigação têm concluído isso? Na verdade, os resultados não são consensuais. Nós conseguimos ver um bocadinho de tudo. Mas o interessante que nós conseguimos ver é que, quando a escola tem abordagens em várias componentes, a escola tende a ser um agente importante para aumentar os níveis de atividade física das crianças e dos adolescentes. O que é que eu quero dizer com isso? Se a escola tiver simplesmente um programa muito focado no desporto escolar para tentar aumentar os níveis de atividade física dos adolescentes, provavelmente não vai ser bem sucedido. Porquê? Existem todas as outras crianças que não participam nas atividades do desporto escolar. Então, e estas? Então, se a escola tiver uma abordagem que vai tocar na educação física, porque nós podemos tocar na educação física, há muito tempo perdido em muitas aulas de educação física. Há muito tempo perdido. É o professor ter as coisas bem estruturadas, bem planeadas, bem organizadas, de forma a maximizar o tempo de empenhamento motor. Imaginem que a escola comprometeu-se com os seus professores de educação física para fazer isso. E principalmente aquele tempo academic learning time, o tempo potencial de aprendizagem. Se a escola tiver um intervalo em que vai oferecer atividades, todas as crianças vão passar pelo intervalo. Se a escola oferecer atividades no desporto escolar diversificadas, considerando que o desporto escolar, apesar de contribuir também para a especialização desportiva, mas há crianças que não gostam de competir. Então a escola pode oferecer também algum tipo de atividade para estas crianças que querem ser ativas, mas gostam de um outro tipo de atividade que não passa obrigatoriamente pela competição. E se a escola, sendo possível, conseguir arranjar uma estratégia de promoção do transporte ativo, sempre que a abordagem é multidimensional, aquilo que a investigação demonstra é que, de facto, a escola pode dar um contributo significativo para aumentar os níveis de atividade física das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado pela vossa atenção.